Rússia ataca porto essencial para a exportação de cereais ucranianos menos de 24 horas após assinar acordo com a ONU para permitir o comércio alimentar. Primeiro-ministro húngaro diz que a Ucrânia não irá vencer a Rússia e que o país não ficará em paz antes de 2024. Incêndios não dão tréguas na Eslovénia e na Grécia. França, Portugal e Espanha, com situação mais calma. Às longas filas de trânsito em Dover para atravessar a fronteira do Reino Unido para a União Europeia, este sábado houve congestionamentos também em França e na Croácia. Nem 24 horas tinham ainda passado da assinatura dos acordos para a exportação de cereais ucranianos e o porto de Odessa, um dos principais nesse processo, foi atacado pelas forças do Kremlin. O Comando Operacional do Sul da Ucrânia referiu que 2 mísseis cruzeiro Caliber atingiram o porto e outros 2 foram neutralizados pelas baterias antiaéreas, o que motivou aplausos a quem assistiu da praia ao contragolpe da defesa ucraniana. O ataque a Odessa vem confirmar os receios do incumprimento da Rússia dos acordos assinados sexta-feira na Turquia, tal como antecipado pelo presidente ucraniano logo após a ratificação dos acordos. Volodymyr Zelensky dizia ser claro para todos que poderia haver provocações da Rússia e tentativas de desacreditar os esforços ucranianos e internacionais. Já este sábado, numa mensagem em vídeo partilhada pela aplicação Telegram, o presidente ucraniano reiterou que o ataque a Odessa prova uma coisa: independentemente do que a Rússia diga ou prometa, vai sempre encontrar formas de não o cumprir. A União Europeia condenou veementemente o disparo de mísseis contra o porto de Odessa. O chefe da diplomacia europeia considerou o ataque russo repreensível e mais uma demonstração do total desrespeito pelo direito e compromissos internacionais. Também o secretário-geral da ONU condena inequivocamente o ataque a Odessa. António Guterres diz ser imperativo o total cumprimento do acordo assinado sexta-feira pela Federação Russa. Do lado do Kremlin, as notícias deste sábado dão simplesmente conta de bombardeamentos contra posições ucranianas no Donbass, da destruição de drones ucranianos perto de Kherson e da formação de um governo fiel ao Kremlin na região de Zaporizhia. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, vaticinou este sábado que a Ucrânia não vai vencer a guerra contra a Rússia e que o país não terá paz antes de 2024, data das próximas eleições presidenciais nos Estados Unidos da América. No entanto, não é só em relação à Ucrânia que Orbán está pessimista. Para o ultranacionalista húngaro, a próxima década não será fácil. Há uma guerra, uma crise energética e uma inflação de guerra. Tudo isto desenha um ecrã perante os nossos olhos. Desenha um ecrã entre nós e o género e a migração. Na verdade, o futuro vira-se para estas questões. Esta é a grande batalha histórica que estamos a travar. Demografia, migração e género. Isto é precisamente o que está em jogo na luta entre a esquerda e a direita. As previsões de Viktor Orbán ocorreram durante um comício organizado pela minoria húngara na cidade romena de Bal-Tuznad. O governante criticou os políticos da Europa Ocidental, acusando-os de encorajar a migração ilegal e a miscigenação. Orbán defendeu que o futuro do velho continente passará pela Europa Central, inclusive pela Hungria, pois, como afirmou, os húngaros não são uma raça mista, nem querem sê-lo. Na Eslovénia, um incêndio está a dar luta aos bombeiros. Numa zona de mato e de difíceis de acessos, o fogo de grandes dimensões tem pelo ar a única solução de combate. No terreno estão aviões do governo da Eslovénia, mas também eslovacos e austríacos. A Hungria já confirmou que vai enviar 2 meios aéreos para ajudar no combate. Na Grécia, um incêndio numa zona de floresta, perto da barragem de Lira, está a consumir o Parque Nacional de Dádia, em Évros, no norte do país. O fogo está ativo há já 2 dias. No terreno estão perto de 300 bombeiros e 8 meios aéreos. Esta sexta-feira chegaram à zona reforços de outros países. Em França, fazem-se contas aos estragos. O incêndio do Gironde queimou 20 mil hectares de floresta e destruiu dezenas de casas. Também em Espanha, os fogos já acalmaram com as temperaturas mais baixas. Julho foi o mês com incêndios mais difíceis dos últimos 5 anos na União Europeia. As temperaturas bateram recordes e a seca também. De acordo com as Nações Unidas, a região do Mediterrâneo está a aquecer 20% mais rápido do que a média do resto do mundo. Os dias foram de calor e o calor acabou por estragar centenas de árvores de fruto. As elevadas temperaturas da semana passada em Portugal afetaram a produção de pera e de maçã. O sol foi tão forte que queimou a fruta, agora impossível de ser vendida.
Fica assim queimada e isto já não tem valor comercial. Pronto, isto vai ter que ser mandado para o chão. Para nós foi uma quebra de rendimento muito considerável. Alguns produtores estimam ter perdido mais de metade dos pomares. Ainda é cedo para fazer contas, mas ronda os milhares de euros. Na Roménia, problema idêntico, mas com a produção de batata, o produto rei. A seca é tal que produzir batatas está muito mais caro. Os produtores não aguentam o negócio. A batata não cresce e nos supermercados os preços disparam. As quebras são de pelo menos 25% comparando com o ano passado. A juntar à seca estão os preços dos combustíveis e dos fertilizantes, números que vão afetar a economia local. Pelo menos 22 pessoas morreram e mais de meia centena puderam ser resgatadas na província de Fars, no sudoeste do Irão, na sequência de inundações súbitas provocadas por fortes chuvas de verão. A enxurrada provocou o transbordo do rio Rudbal, perto da cidade de Estaban, na província de Fars, e pelo menos uma dezena de aldeias vizinhas foram afetadas. As correntes de água descontrolada apanharam desprevenidas muitas famílias em trânsito para o normal fim de semana de verão. O facto desta região estar a ser afetada por uma seca terá também agravado o impacto destas cheias devido à incapacidade dos solos ressequidos em absorver tanta água em tão pouco tempo. 2 ativistas ambientais italianos colaram as mãos ao quadro Primavera de Sandro Botticelli nas Galerias Uffizi em Florença, em Itália, como forma de protesto contra o uso de combustíveis fósseis e as alterações climáticas. Os 2 jovens exibiram uma faixa onde se podia ler Última Geração, sem gás, sem carvão. Os ativistas acabaram detidos pelas autoridades. A obra-prima de Botticelli, datada do final do século XV, não sofreu quaisquer danos graças ao vidro que foi instalado como precaução há vários anos. A França não é responsável pelo Brexit. Foi desta forma que o ministro dos Transportes de França reagiu às acusações britânicas de ser a fronteira gaulesa a responsável pelas longas filas de carros que têm congestionado a passagem por Dover. A ministra dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, Liz Truss, voltou a culpar a França pela alegada falta de recursos na fronteira, rejeitando o Brexit como causa das atuais 3 ou 4 horas de espera para a travessia do Canal da Mancha. Na verdade, os congestionamentos aconteceram um pouco por toda a Europa neste sábado, o primeiro dia de férias escolares em muitos países. França emitiu mesmo um alerta para a circulação muito difícil e o Centro Nacional de Controlo de Tráfego registrou ao meio-dia um pico de quase 800 km de engarrafamentos. Também na Croácia, às portas do pico da época de férias, a espera dentro dos carros foi uma constante a caminho das estâncias turísticas do Adriático. A coordenadora da empresa croata que gera os ferries para a ilha de Brač conta-nos que os passageiros começaram a chegar em ondas desde as primeiras horas da manhã, criando grande congestionamento à entrada do porto. Este fim de semana são esperados mais de 75 mil passageiros e de 15 mil veículos. A pressão é muito alta, em especial rumo a Supetro. O trânsito foi também uma constante na Suíça. Aqui na A2, perto de São Gotardo, logo pela manhã chegou a haver mais de 15 km de engarrafamento e uma espera de mais de 2 horas e meia. Na Croácia, a ponte que liga a península de Pelješac ao resto do país vai ser inaugurada na próxima semana. Até agora, as pessoas que vivem deste lado não tinham como ir até à zona continental em menos de 10 horas e sem passar pelas fronteiras da Bósnia-Herzegovina. A inauguração chegou como uma excelente notícia aos croatas que aguardam há vários anos por este projeto. Este comerciante diz que só agora é que os habitantes da península pertencem ao resto do país, porque até então, para aceder à Croácia continental, era necessário atravessar 2 fronteiras. Depois da independência da Jugoslávia, em 91, a Croácia e a Bósnia-Herzegovina delinearam um território fronteiriço muito específico. A península de Pelješac ficou isolada da parte norte. A ponte, de 2 quilómetros, foi construída para aproximar os 2 territórios croatas. O projeto custou 525 milhões de euros. A ponte atravessa o estreito entre a vila de Kumarna, que fica na Croácia continental, e a vila de Brijesta, na península de Pelješac. É o aproximar de 2 mundos que pertencem ao mesmo país.